Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando ao 50º... 50. Estamos chegando ao 50º vídeo do nosso canal em menos de um ano de trabalho, porque uma das minhas prioridades é sempre poder levar o máximo de conhecimento a cada um de vocês que está trilhando o caminho do autoconhecimento. Então sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Luz da Nova Era, e hoje é dia de responder perguntas dos nossos seguidores. Mas antes disso eu vou convidar vocês para estar se inscrevendo no canal, dá um like nos vídeos, compartilha nas redes sociais e ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo, levando cada vez mais conhecimento a um número maior de pessoas. Então roda a vinheta, que depois da vinheta vamos responder a pergunta do nosso seguidor. Então no vídeo de hoje vamos responder a pergunta do Daniel. O Daniel pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre a vida após a morte. Muitos dizem que após a nossa morte temos uma outra vida, uma outra experiência. Também tem muitos que dizem que existe o paraíso. Mas o que seria esse paraíso? E também há relatos de pessoas que, através de algum procedimento cirúrgico, acabaram entrando em coma. Em alguns momentos os médicos até consideravam a pessoa clinicamente morta, mas a pessoa acabou voltando e falando que via luzes brancas, ouvia uma voz suave. Como podemos explicar isso? Seria um fenômeno ou apenas a imaginação em um momento de sofrimento? Bom, então vamos por partes. Nós, ocidentais, a gente cresceu ouvindo falar sobre o paraíso e sobre o inferno. A gente aprendeu pelas religiões de origem judaico-cristãs que a gente tem uma única vida, que a alma foi criada no momento do nascimento do corpo físico e que a alma ela vai continuar existindo após a morte do corpo físico. Então, que após a morte do corpo físico, a pessoa não vai mais ter chance de refazer os seus erros, de poder aprender mais, de poder ressarcir-se, de poder viver uma nova experiência na matéria, onde ela pudesse vir a crescer espiritualmente, evoluindo, aprendendo, fazendo bem, etc. Porque a gente aprendeu que depois da morte existem apenas dois destinos: ou o inferno eterno ou o paraíso eterno. Bom, a questão é que nenhuma das duas coisas está certa. Tanto o inferno como o paraíso não passam de coisas criadas pelas religiões para despertar o medo, o temor das pessoas. E óbvio, quando você desperta o medo em alguém, quando você desperta o temor em uma determinada pessoa, aí fica mais fácil de você manipular, de você dizer para ela o que ela tem que fazer, de dizer que o seu caminho, a sua religião é o único caminho correto, que todas as outras são coisas que vão levar para o inferno, etc, etc. Agora, apesar de toda essa fábula criada pelas religiões, a gente vem recebendo instruções dos espíritos, graças ao advento do espiritismo aqui no Ocidente, e também das religiões e doutrinas mais antigas lá do Oriente, como o budismo, como o hinduísmo, as várias linhas do yoga. Todas elas já falavam que nós reencarnamos e viemos aqui para a matéria muitas outras vezes, viver experiências diferentes, quitar os karmas de vidas passadas, trazer também os dharmas, que são as coisas boas criadas por nós, pelo nosso bom comportamento, e que a gente vai precisar reencarnar inúmeras vezes até completar todas as experiências possíveis aqui na matéria e, claro, aprendendo em cada uma delas. Agora, se a gente estudar com um pouco mais de propriedade, tanto o espiritismo como também a própria teosofia, as próprias religiões orientais, a gente vai ver que eles falam que depois da morte do corpo físico, você vai viver em cidades astrais. E estas cidades astrais, elas vão ser de acordo com o teu padrão vibratório. O que significa isso? Se a vibração do teu perispírito, da tua alma, for totalmente desequilibrada, apegada a vícios aqui da matéria, cheia de sentimentos ruins, de pensamentos desequilibrados, de doenças psíquicas e com zero de espiritualidade, muito provavelmente o teu perispírito ele vai ter uma densidade maior, ele não vai ter uma contextura sutil, leve, que permita você
se desprender aqui do mundo material. Então, obviamente, as cidades astrais que você vai encontrar depois da morte do teu corpo físico vão ser cidades astrais situadas próximas à matéria, aquilo que é chamado de umbral, onde tem pessoas sofrendo, onde tem pessoas doentes, onde tem pessoas ainda apegadas às pessoas, ao trabalho, aos bens materiais. Por outro lado, se você viver dentro da ética, da moral, do amor, da humildade, sempre fazendo bem, vivendo em harmonia com as pessoas, em harmonia com a natureza, com os animais, livre de vícios, estudando, desenvolvendo a tua espiritualidade, então, com o passar do tempo e ao longo da sua reencarnação, você vai sutilizando o seu perispírito, tornando ele menos pesado, o que obviamente vai tornar ele mais difícil de ser atraído gravitacionalmente para a matéria. Então você vai poder ascender para cidades astrais superiores, onde residem espíritos mais equilibrados, espíritos mais amorosos, espíritos que possuem uma boa bagagem espiritual. Agora, é interessante a gente perceber que nas épocas remotas da humanidade, quando começavam a aparecer os primeiros profetas, as primeiras pessoas que tinham uma visão mediúnica, que podiam conversar com os espíritos, até mesmo se desdobrar do corpo físico e fazer uma viagem astral, podendo conhecer essa realidade das cidades astrais, tanto superiores quanto inferiores, é muito provável que eles mediunicamente viam essa realidade. E aí, o que nome eles poderiam dar para isso? Obviamente, onde tem a zona de sofrimento, o nome dado foi inferno, porque para a visão de quem consegue ver a situação onde muitas almas se encontram, aquilo só pode ser um verdadeiro inferno. E de outro modo também as cidades astrais superiores, onde as pessoas podiam levitar até, onde já havia meios de transporte naquela época, então só poderia ser o céu. Mas claro, tudo isso é temporário. A questão é que as religiões usaram essa informação dizendo que você ia ou para o inferno eterno ou para o céu eterno, o que não é verdade, tudo é temporário. E o seu estado, depois de desencarnado, se você vai para uma cidade astral superior, se vai ser amparado pelos amigos espirituais, pelos seus mentores, ou se você vai ser atraído para zonas de perturbação e de doenças psíquicas, na verdade só vai depender de você. Não pelo fato de você cultuar uma religião ou outra, porque Deus prefere aquela religião do que a outra. Não é nada disso. O que acontece é que é a sua vibração. De repente o camarada pode até ser um ateu, mas se tiver amor no coração, se for um indivíduo humilde, sem vícios, desapegado, é muito provável que ele vá ter uma aventura ou uma sorte depois do desencarne muito maior do que os religiosos que vão todo fim de semana na missa, mas que guarda ódio no coração, que é cheio de vícios, que maltrata animais, etc, etc. Porque tudo depende do que está no teu coração, tudo depende daquilo que você vibra, e não dos ritos exteriores. E sobre a questão, então, das experiências quase-morte, que é justamente aquilo que é comentado, quando os indivíduos estão em um estado onde o corpo físico está praticamente falecendo, que a alma consegue se desdobrar, a alma consegue sair mais livremente do corpo físico. Então acontece muito do que é chamado de experiência quase-morte, porque o indivíduo, na maioria das vezes, ele está de fato desencarnando naquele momento, mas graças aos procedimentos médicos, hospitalares, cirúrgicos e também uma intervenção espiritual que permite o indivíduo voltar para a carne, então o seu tempo aqui na matéria ele passa a ser prolongado. E é extremamente comum a gente ouvir as pessoas dizerem que depois dessas experiências, quando elas voltam, quando elas, digamos assim, recebem este acréscimo de vida, toda a sua visão de mundo, toda a vida ganha um novo brilho para elas. Os valores mudam, os sentimentos mudam, as prioridades da sua vida também acabam mudando, e até mesmo o medo da morte acaba desaparecendo, porque as pessoas percebem que a morte ela não existe. Existe apenas uma mudança de estado. Você deixa de viver num estado denso da matéria para viver num estado um pouco mais sutil, que é no mundo astral. Então, sobre isso, a experiência quase-morte, ela é real, não é uma imaginação criada por causa do sofrimento, porque é interessante a gente perceber
Em muitos casos, as pessoas conseguem relatar coisas que aconteceram ao redor delas no momento do procedimento cirúrgico, no momento em que está sendo tratada pelos médicos, e ela consegue dizer com clareza tudo o que aconteceu ao redor dela. Então vem muitos céticos dizerem que tudo isso acontece porque o cérebro ainda está recebendo informações, percepções através dos ouvidos, através dos olhos, seja lá o que for. Mas cara, tem muitos casos em que as pessoas elas ouvem, que elas sabem o que aconteceram, não apenas dentro ali do compartimento do hospital, do centro cirúrgico. Acontece às vezes do cara saber o que aconteceu lá fora, lá na sala de espera, lá nos corredores do hospital. Então como é que se explica isso? Isso se explica, obviamente, porque o indivíduo ele já estava desdobrado do corpo físico, ele estava fora do corpo, com uma consciência maior pelo seu perispírito, ouvindo o que eles estavam falando lá fora. Então ele estava provavelmente até perambulando pelos corredores, e depois, quando ele acaba voltando para o corpo, digamos assim, ressuscitando, então ele traz essas informações e depois ele vai verificar com as pessoas encarnadas e de fato aquilo aconteceu. Então isso demonstra a existência de algo além do corpo físico, e isso é chamado de perispírito, que é o corpo que nós vamos ocupar depois da nossa morte. Bom, o recado por hoje é esse. Agradeço a todos pela companhia, agradeço a todos que acompanham o trabalho. Um grande abraço a todos, namastê, muita paz e até a próxima.